tendência é que Gabigol não atue nas 2 próximas semanas. O clube quer entender se o staff do atleta conseguirá uma proposta satisfatória para viabilizar a saída já nessa janela que se abre no dia 10 de julho ou se permanece após o fim da janela, né? E aí sim ele voltaria a ser utilizado. Então a premissa, o Renanzinho, é de que nas 2 próximas semanas Gabriel não vista a camisa do Flamengo, o manto sagrado, né, por rodadas válidas pelo Campeonato Brasileiro e por Libertadores da América. Por que Libertadores da América? Para lembrar para vocês aqui, tirando eu e Renanzinho da tela por um segundo, o mês de julho vem da seguinte forma: nós temos um Atlético e Flamengo, né? Depois temos um Flamengo e Cuiabá, Flamengo e Fortaleza, Internacional e Flamengo, Flamengo e Criciúma, Vitória e Flamengo, Flamengo e Atlético Goianiense. É o mês de julho, né? Mês de junho aí só falta o jogo contra o aliás, não falta mais nada, né? Já foi o jogo contra o Cruzeiro também. Aí em agosto, né, a gente aparece aí tendo Libertadores. Então achei que até Libertadores tinha em julho, né? Não, é agosto contra o Bolívar, né? O jogo de ida e o jogo de volta, válido pelas oitavas de final da competição continental. E aí, Renanzinho, Gabigol, mais uma vez, não relacionado. Quero saber sua opinião sobre toda essa situação de não relacioná-lo, 5 jogos no campeonato, o que você acha disso? E o quanto faz falta Gabigol para esse jogo contra o Atlético, por exemplo? Quero saber sua opinião, se faz falta ou se não faz. Fique à vontade. Cara, eu gostaria muito de dizer que ele faz falta pro Flamengo, mas não faz mais falta não, cara. Sendo bem sincero, hoje a gente, por incrível que pareça, naquele jogo em que entrou ele e o Carlinhos, não sei se entrou ele e o Carlinhos, ou se entrou só o Carlinhos, acho que os dois entraram e o Carlinhos foi mais útil do que o Gabigol tem sido sei lá, nos últimos 4, 5 jogos aí, sei lá, quando ele entrou. E assim, sendo bem sincero, cara, o que o Flamengo tá fazendo de não escalar ele é até um favor para ele, mano. O Flamengo tá criando condições dele conseguir jogar futebol ainda em 2023. Porque no Flamengo ele não vai ter mais muito espaço. Quando acabar a Copa América, que era a única oportunidade que ele teria, o Flamengo vai ter ainda menos motivos para escalar ele como titular e até mesmo como uma alternativa no banco de reservas, porque você vai precisar botar um monte de gente no banco, e esse um monte de gente que vai para o banco é justamente a galera que estava titular durante a janela de convocação e vai virar as primeiras opções do Tite. Especialmente o Tite gostando de um jogador mais parecido com o Pedro do que com o próprio Gabigol. E aí, cara, pode ser que a gente comece a ver um pouco mais de Carlinhos aí entrando quando o Pedro precisar ser poupado por questão de desgaste físico, sequência de jogos absurda e tal. O Pedro não é um jogador que toma muitos cartões, então assim, é mais provável que ele se ausente mesmo por manutenção da condição física dele. E aí o Gabigol vai ficar ainda mais distante de uma recuperação, porque para ele se recuperar ele vai precisar jogar. E daqui a pouco ele não vai ter motivo nenhum mais para ser escalado. Não tendo motivo nenhum mais para ser escalado, se o Flamengo fizer mais 2 jogos aí durante essa janela de Copa América, ele não vai conseguir se transferir nesse ano. E aí isso significa que ele vai ficar, sei lá, praticamente 6 meses sem competir em nenhum campeonato do Flamengo. Porque assim, se a gente não tá dando espaço para ele jogar no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos, ou seja, você tem margem para desperdiçar pontos e correr atrás. Numa janela de Copa América, o que dirá quando voltar todo mundo para as competições de mata-mata e pontos corridos, e pior ainda no mata-mata. Se eu já não confio no cara para jogar uma partida num campeonato que tem margem para correção de rumo, imagina numa Libertadores, onde o Flamengo foi segundo do grupo, muito provavelmente vai ficar definindo os resultados, as classificações sempre fora de casa. E na Copa do Brasil também tem esse caráter de eliminatório. Então, assim, não tem mais como ele jogar no Flamengo, infelizmente. O que o Flamengo pode fazer, eu acho que foi até o Rafa que falou isso em alguma. Não sei se foi na live pós-jogo ou se foi numa live anterior a pós-jogo, mas acho que foi a live pós-jogo mesmo, que ele falou o seguinte: o Flamengo tem um problema para resolver e o empresário do jogador também tem um problema para resolver. O Flamengo está tentando ajudar o empresário a resolver o problema dele. Cara, procura uma oportunidade aí, procura um clube
e traz para o Flamengo aí essa oportunidade e o Flamengo vai facilitar um pouco as coisas. O Cleito também falou o seguinte, que faz todo sentido isso, que talvez o Flamengo esteja segurando ele no 5º jogo para poder ter a oportunidade de fazer até um jogo de despedida aí para ele. O que eu acho que nem tem que fazer, mano. Campeonato Brasileiro é jogo sério, eu não tenho que pegar um jogo e descartar o jogo para fazer uma despedida para um cara que tá entregando pouco futebol. Eu acho que se quiser fazer alguma homenagem pro cara ali, faz num pré-jogo da vida, faz num pós-jogo, faz uma bandeira. E isso aí também é uma parada que a torcida já fez, né? A torcida tem bandeira do cara, enfim, a relação de gratidão já existe no Flamengo. Ele já tem lá no museu lá a história dele escrita. Pô, tem seriado que fala dele, enfim, essa gratidão já está muito mais do que materializada. Bom, assim, o que eu espero é que tenha um desfecho breve, cara, pra gente não ficar falando dessa novela eternamente, né? O Flamengo tem essas notícias que sempre são repetitivas, mas no caso do Gabigol eu acho que tá cada vez mais perto de um fim. É um fim mais melancólico do que a gente gostaria enquanto torcedor, mas esse fim, né, esses capítulos aí, esses episódios foram de autoria do próprio jogador, né? Não foi um roteirista que fez, não. Foi ele mesmo que quis conduzir Escreveu a própria esse história, né, Renan? finalzinho. A galera entregou na mão dele ali uma caneta e não tem jeito, mano. Caneta não dá para apagar as merdas que tu faz. Foi escrevendo a caneta, vai ficar manchado ali aquelas páginas ali. E isso vai fazer com que o Flamengo não se esforce para renovar. E teve até um esforço irresponsável de oferecer um contrato de 1 ano com renovação, com reajuste salarial de 50%. É um absurdo sem tamanho isso. Mas ainda bem que ele rejeitou, cara. Ainda bem que ele rejeitou, porque o Flamengo teria um prejuízo de 1 ano aí de um salário de quase 2,5 milhões por conta dessa renovação. Agora é ver as cenas dos próximos capítulos aí, mas não deve jogar mais mesmo não, mano. Eu concordo, Renanzinho. Concordo com você. Infelizmente, eu concordo com você. Ai, infelizmente. É foda, né, velho? Não era nunca um cenário que eu imaginava, mas não é culpa minha, né? Muito lamentável, cara. Muito lamentável mesmo. Eu acho, sobre questão de despedida, eu acho que ele merece uma despedida, só que de uma forma, assim, bem discreta. Tipo, vai ser o último jogo hoje? Vai. Aí, faltando 5 minutos para acabar o jogo, 10, entra e aí joga até o final e depois do jogo ovaciona, obrigado e parará pão doce. No mais, velho, não colocaria nem durante o jogo para ser substituído não, porque se ficar muito tempo em jogo é capaz de prejudicar. E como é jogo sério e vale ponto, eu não arriscaria nesse momento não. Se estivesse somando em alguma coisa, beleza. Mas, infelizmente, o momento é esse.